Bem-vindos ao Type Crit Crew. Eu sou o Rodrigo Sayani da Plau e estou aqui com o Cristiano Cruz, nossa cobaia do dia, para falar sobre a fonte dele e trocar uma ideia. Cristiano, além de DJ, é designer há 10 anos, Cris. Por aí. Hoje em dia eu trabalho na Filé, é uma agência aqui de São Paulo, né? Eu sou Head of Art de lá. Estou lá há uns 8 anos, mas estou no mercado publicitário aí há pelo menos uns 10, assim. Por mais que a cara de novinho já sou andado já. Eu falei, pô, esse cara aí não tem nem 30 anos ainda. Tem nem barba direito, né, cara? Tamo junto, ó. Fiz a barba aqui, também tô parecendo uma criança. Os cabelos brancos me traem, mas... Pô, mas legal, cara. Então, hoje você veio apresentar a Monono, tua fonte, que já está sendo feita no Glyphs. Conta um pouquinho da história, dessa tua história dentro da Type, e um pouquinho da onde o que você já aprendeu antes, né? Os cursos que você fez, só para a gente poder trocar essa ideia já. Cara, eu sempre tive paixão, né, pela tipografia, só que sempre para mim foi muito distante, assim, né? Eu sempre comprei livros, mas ainda assim me parecia muito abstrato o jeito de... Para mim sempre tinha um guia de regras para você construir a tipografia, mas aí depois de realmente estudar eu vi que era muito mais experimentação, era muito mais métrica ótica do que... Não existe tanta receita de bolo, assim. Uhum. Isso foi vendo que eu fui aprendendo com o tempo, assim. Só que esse tempo, sei lá, faz pouquinho tempo que eu tô nesse mundo, assim, faz tipo uns 6, 7 meses, assim. E eu tô gostando bastante, cara, porque é literalmente outro mundo do design que se abriu pra mim. O meu respeito pela tipografia, tipo, quadruplicou, assim. Eu devia ter feito isso muito antes, na verdade. E esse foi um dos arrependimentos atuais, assim, porque eu não estudei tipografia antes, porque isso é demais, assim. Uhum. Pô, boa, cara. Eu acho que E aí, só para curiosidade, quantos anos você tá hoje? Tô com 29, eu fiz 29 sexta-feira agora, cara. Um garoto. Parabéns, cara. Feliz aniversário aí. Obrigado. Cara, é verdade, assim, quando a gente produz tipografia, né, quando a gente tenta desenhar uma tipografia, a gente realmente começa a enxergar com outros olhos, né, o nosso trabalho fora do type design mesmo, né, fica uma coisa bem mais profunda, assim, né, de respeito, de olhar também, né, o olhar mais aguçado. Então, legal que você falou isso, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela. Vou mostrar teu Insta rapidinho. Você me falou que você está fazendo teu portfólio ainda, então ainda não está pronto para a gente mostrar, mas já vamos seguir o cara lá para na hora que ele começar a postar as letrinhas lá, todo mundo já poder acompanhar. Peraí que eu estou dando spoiler da tua fonte. Então vamos lá, Cris_ULK. E aí é só chegar lá, tem uns robozinhos, tem umas fotos do pôr do sol aqui bonitas, mas daqui a pouco vai começar a ter um monte de letra e vamos ficar ligado nelas porque a gente está muito interessado. Você disse que você fez um curso online com um cara da Espanha e você fez um curso com a Flora, né? Me conta um pouquinho sobre o curso da Flora e compartilhe um pouco essa informação para que mais gente possa conhecer também esse curso e eventualmente falar com ela, porque enfim, uma das luminárias da nossa tipografia. Isso, o curso da Flora foi demais, assim, foi muito esclarecedor, assim, de verdade. E é bom que ela mostrou meio que uma metodologia de criação, assim, meio que para você começa pensando no seu fim, assim, pensando nas suas masters, até porque é um projetos tipográficos, eles podem ser literalmente infinitos, assim, porque tem muitas variações, muitos pesos. E é bom você se limitar a isso desde o começo. E uma coisa que eu não sabia, assim, a partir do momento que eu pisei lá, foi tipo, a primeira aula foi exatamente sobre isso, né? Sobre a gente, beleza, que a gente quer chegar com esse projeto e para onde a gente vai. Se ela vai ser uma tipografia para uma marca ou se ela vai ser de retail. Isso é o que você define no começo do projeto. Isso eu não tinha nem ideia, sabe? Parece tão básico, assim. Mas eu não tinha noção nem disso, assim. E o olhar da Flora também é muito aguçado. Ela é uma profissional perfeita, assim, sem defeitos. Faça um curso. Foi ótimo.
Eu só não lembro direito onde que foi o curso, Foi no mas Platô? assim. Isso, foi no Platô, exatamente. Platô. E foi demais. Façam que vale muito a pena, cara. Demais, cara. Eu provavelmente vi teu trabalho, que tem uma produção final dos projetos que é impressa em risografia, né? Isso. Beleza, maravilha, cara. Então, galera, sigam a Flora de Carvalho, é instagram.com/Flora de Carvalho. Ela é sócia junto com a Dominique Cronenberger do Estúdio Passeio. As duas trabalharam na Plau durante um bom tempo, então, e depois em outros lugares. Flora passou por Relâmpago, trabalhando com o Leandro Assis, passou por outros espaços, se eu não me engano, também foi Hardcore. Então, ela pegou muita cancha de vários lugares diferentes. Só que ela já vinha pronta, assim. Quando ela chegou na Plau, acabando, ainda por se formar, já era um monstrinho do lettering, da tipografia, e só ficou mais ao longo do tempo. E então, assim, conheçam o trabalho dela, que realmente é fantástico. Aí a gente fez uma fonte junto, ela produziu, ela desenhou, né, a vinila, e eu fiz a parte de engenharia, então tem toda essa história de propósito da fonte, masters, etc. Para quem não sabe o que é uma master, acho que hoje é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre essa parte do Glyphs, que eu acho que é bacana, e mais gente pode começar a entender como é que se constrói uma fonte do começo, tá? Então, vou começar compartilhando tua tela, você me conta, vou mostrar já um pouco da tua fonte, e aí você me conta um pouquinho do pensamento por trás, desse conceito, dessa história que você falou né, de tudo e tal, e aí a gente vai. Beleza. Então, beleza, temos aqui Monono. E vou começar com... A gente pode começar falando das minúsculas, enfim, aí eu vou passando pelas masters aqui, você vai me contando, então. Conta um pouquinho da inspiração. Temos aqui a master mais levinha, que é a Master Thin. Me conta um pouco enquanto eu vou fazendo um show and tell aqui da fonte. Tudo bem. A Monono, eu criei ela no intuito dela ser uma mono espaçada, mas como eu não tinha conhecimento ótico para criar uma mono espaçada que ela necessita, né? Uhum. Então eu acabei, por orientação da própria Flora, ela falou: Cristiano, cria uma pseudo mono espaçada, porque criar uma mono espaçada assim de primeira é barra. Eu comecei criando uma mono espaçada, mas ela falou: olha, eu vou ser muito franca com você, mas isso está muito desigual. Os pesos, tipo, você vai ter que ralar muito ainda para você transformar isso numa mono espaçada digna, assim. Uhum. E eu tomei esse conselho e foi realmente muito bom, assim. É que, na verdade, eu gosto muito dessa estética da mono espaçada, assim, dessas quase serifas que ela tem, ou dela ter essa visão um pouco mais pseudo-tecnológica também. Eu gosto muito disso, assim. Eu queria criar uma fonte meio tech, assim, para meio que dar essa impressão meio que de futuro, de futuro, meio que que tenha tudo a ver com tecnologia, que isso aqui é totalmente o mundo das monas passadas, né? Por mais que elas tenham inspiração, né, nas tipografias de datilografia, as fontes de onde você produz o seu código são todas são todas monos passadas, né? Justamente para você ter uma visualização melhor do seu código. Essa é a Monono. Maravilha. Minha Prazer, Monono, estamos aí. Vou mostrar um pouco como você construiu, que eu acho que é legal já para a gente conversar. Então, a Monono foi construída nesse momento em 6 masters, né? Você fez uma master leve, ou seja, 3 masters são para as romanas, que a gente chama, ou uprights, que são as letras normais de pé, né? Vamos dizer assim, e 3 para as itálicas, né? E aí também leve, regular e pesada, né? Eu acho que essa... Oi, pode falar, pode falar. Eu só estou estudando o fato de realmente prosseguir com as itálicas, assim, porque realmente está sendo difícil. Boa, boa. Até porque eu também não Cara, tenho... tanto é que eu comecei com o Carlos Mignot,
que Sim, sim. também trabalha com você, que é outra pessoa muito boa também, que me deu vários toques. Uhum. E ele falou, cara, que eu precisava arrumar muita coisa antes no meu hairline, até o meu bold, antes de começar as minhas itálicas. Então eu vou ter um back to basics, assim, para poder arrumar a casa, para poder pensar em se eu ia prosseguir com as itálicas, assim. Uhum, perfeito, cara. Assim, não é mau negócio você fazer tudo junto, mas fato, Uhum, assim, já é difícil fazer uma fonte com uma master. Aí você já está fazendo um negócio que é muito legal, que é já pensando numa família tipográfica com mais pesos, etc. E acho que, assim, é um bom conselho, de fato, você atacar menos problemas no começo para depois, para você ganhar a acuidade visual, você melhorar o teu olhar, né? Melhorar o teu desenho, né? Vetorial também, começar a ganhar um uhum, pouquinho mais de noção de proporção. Porque, de novo, a gente usa fonte toda hora, mas chega na hora do fazer, a gente às vezes peca em algumas coisinhas que são erros clássicos de começo de projeto, de começo de jornada mesmo, né? De aprender uma nova técnica, uma nova forma de desenhar e tal. Mas, assim, muito interessante a história da Mononô, muito legal o que a Flora falou sobre já ter um planejamento prévio, né, do que você quer, onde você quer chegar. E vamos conversar sobre ela. Assim, seria legal se você quiser assim, pegar de mim qual o maior feedback que você quer, se é uma coisa mais geral, se você tem alguma dúvida específica, tá? Enfim, eu acho que é uma boa a gente entendi. começar por aí. Primeiro eu vou começar com o feedback, né, que o Carlos me deu, né? Que ele Boa. falou, uma coisa, ele me deu várias dicas muito boas, assim. Que ele falou, cara, faz um hambúrguer fontes foda e, e depois você pensa no resto. Uhum. E realmente, aí ele falou, cara, mesmo que você tente copiar, que é pegar de referência, né, outras coisas, assim, mas isso ajuda na sua construção do que você tá criando, assim. E Uhum. eu foquei nisso, né? Eu foquei em criar um hambúrguer fontes que eu achava digno. Uhum. É, só que eu ainda assim eu sinto muita dificuldade no na eu ainda não estou satisfeito com o meu peso bold, assim. Eu Oi. ainda acho ele desigual, Uhum. eu ainda acho ele meio desengonçado. É, tem até algumas coisas que eu mudei, que inclusive você pode ver nas minhas layers, assim, que eu guardei a versão antes e antes de depois do feedback do Mignon. Uhum. Que eu gostava de antes também. Eu imagino que antes ela estava com um pouco mais de personalidade, que ela tinha um contraste um pouco mais acentuado, mas ele também falou disso de trabalhar muito mais a unidade do meu projeto, assim, que eu concordo 100%. Uhum. E eu comecei isso, né? Eu comecei a trabalhar muito mais na repetição de tudo, de todas as tipografias, todas as letras do meu projeto, para tentar achar essa tal da unidade. E eu gostei do resultado final, assim. Só que eu ainda estou insatisfeito com o meu peso bold, assim. Que é o que, que me deixa mais insatisfeito. E também, outra coisa também que eu acabei mudando, né, no feedback dele para cá, Uhum. foi o meu A, né? Que antes o meu A, ele era mais simplinho, né? Ele era baseado no O. Uhum. Uhum. E aí eu fiz um A mais tradicional mesmo e tal. E eu não sei se ele tá realmente. Ele ainda me parece desigual. Ainda eu não sei. Sabe Aham. quando você vê alguma coisa que tá errada, só que você não sabe que tá errado. Perfeito, perfeito. Cara, é uma treta mesmo, assim, né? No começo a gente, e principalmente nessa hora que você está definindo a personalidade, definindo as características, né? Quais são as características de curva, é, e aí dá para ver algumas coisas, algumas oportunidades aqui, no Bold com certeza, mais até do que na Light. A Light parece estar um pouquinho mais, como ela é só um fio, né? Apesar de ser super difícil de desenhar, você vê que tem Uhum. momentos aqui, isso aqui talvez seja até uma característica que você buscou, né? Sim, Dessas, sim, as ao ink traps. contrário do ink trap, né? É praticamente um ink blot, que é ter um pouco de tinta aqui, o que é legal Uhum. nesse caso. Pode ser uma linguagem interessante que talvez você teria que pensar como reproduzir no peso bold também, né? Que
acaba gerando um contraste interessante, uma coisa que é uma linguagem que pode ser divertida para uma fonte meio monoespaçada ou pseudo-monoespaçada, né? Olhando para, assim, o que é a primeira coisa que eu tento olhar, assim, né? Quando eu estou avaliando uma fonte? A primeira coisa é consistência de peso entre as letras, né? E proporção. Eu não sei qual das duas vem primeiro, acho que a primeira que me bate o olho e fico olhando assim, cara, onde é que está mais escuro, onde é que está mais claro e qual delas seria o peso mais, o default, né? O peso básico ali, o peso padrão, para a gente começar a avaliar a partir de alguma coisa. Então, assim, obviamente, as primeiras letras que a gente tenta desenhar são tipo O e H. Então, eu olho essas duas e falo, putz, as duas estão mais ou menos com o mesmo peso, mesmo estilo e tal. Aqui eu já vejo que no peso bold não tanto, assim. Tanto a contraforma da letra O quanto a do H, você pode ver que a da O está mais estreita do que a do H no seu bold, né? Isso poderia ser uma linguagem, no caso de uma monoespaçada, etc. Mas como você está fazendo uma pseudo-monoespaçada, eu acho que cabe você, de repente, ou abrir um pouco o O, e me parece que essa é a melhor opção, abrir um pouco a letra O, ou fechar um pouco a letra H. E aí você vai ter uma base para começar que vai fazer sentido. A espessura de haste aqui está 118 e aqui 118. Como você tem essa área que é reta, eu diria que tudo bem, né? Apesar de que eu acho que ela está parecendo um pouquinho mais pesada nesse momento do que o H. Talvez seja. E aí eu vou só copiar aqui. Eu vou fazendo umas coisas só para a gente avaliar junto, tá? Eu vou abrir um pouquinho a letra O. Aqui tá. Vou calcular matematicamente, tá? Mas não é matemático, não. É tipo só para a gente abrir um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tipo, aqui já começa a estar mais padrão. Então, se você pegar como é que a gente passeja no começo, né? O, H, H, O, H, H, O, O, H, O, O. Aí você começa a ver que ela está fazendo um pouquinho mais de sentido. Aí tem uma questão nesse arco que você criou como um componente, só para dar um pouquinho nomes aos bois aqui para a galera que está chegando no Glyphs. Ele criou esse cinzinho aqui, explica que a gente tem um componente, ou seja, uma coisa que a gente pode reproduzir, né? Se você, na letra N, provavelmente você usou também e você fez o componente da haste vertical. Perfeito. E aí, aqui nesse teu componente, cara, eu acho que um dos principais problemas nessa parte do arco, ó. Repara, o que a gente procura sempre é esse paralelismo entre a curva de dentro e a curva de fora, né? E eu acho que nesse momento a gente tem alguma coisa a melhorar nessa curva de fora. Eu vou fazer uma cópia só para a gente poder ver, às vezes é mais fácil ajustar aqui para a gente discutir do que qualquer coisa. A primeira coisa, quando a gente tem essa reta em cima, acertar a suavidade, né, da chegada até aqui para voltar, acaba que, por ela ter essa parte reta, às vezes ela parece que tem vou desenhar para você. Parece que ela tem... É meio sutil, mas parece que ela faz isso aqui, ó. Ela parece que tem um buraco, assim. Tá? Isso aqui é como eu vejo, né? Tipo, parece que ela tem uma coisa que volta. Não sei se você consegue perceber, assim. Que ela volta e vai. Inclusive, nas minhas antigas, né? Que ela tinha um contraste um pouco maior. E ela era um pouco até mais quadradinha. Se você ver nas layers, você consegue ver. Acho que a NH é um bom exemplo disso. Sim, ela era mais quadrada, né? É verdade. Isso. Assim... Eu tinha esse problema no começo, tanto é que eu deixei essas duas curvas juntas para resolver esse problema. Só que eu deixei as mais parecidas com O para ter, né, e também para elas encaixarem melhor na linha de cima, que eu esqueci o nome da linha de cima também. Em qual linha de cima? Na altura de X, isso, exatamente. Aqui, né? Pá, entendi. Isso, boa. Olhando para o teu O, vamos começar pelo O, porque o O vai indicar para a gente como é que é essa curva que a gente tem que meio que reproduzir aqui, né? Ela tem que fazer parte da família de curvas que estão funcionando, assim. Eu acho que ela parece estar um pouquinho o que eu chamo de elipsoidal.
né, ela está um pouco como se parecesse achatada na parte de cima e vindo aqui. De novo, vou mexer nessa versão que é a nossa... E aí que tá, cabe você... Existem várias maneiras de você resolver isso, tá? Eu vou fazer umas 2 ou 3 versões só para a gente avaliar. Uma é você chegar um pouco mais para cima e para baixo, essa reta, o que significa que você vai ter uma letra um pouco mais quadrada mesmo, né? Quanto mais reta aqui e mais menor essa circunferência ou esse raio dessa curva, mais quadrada vai parecer a tua letra. Outra opção é você realmente juntar ao máximo essa... Aqui até passou, né? Aí, minha esposa chegou com ela, não precisou, ela conseguiu resolver tudo sem... Que bom. Que bom. E aí, beleza. Você pode chegar mais próxima os 2 nós. E aí ela fica um pouco mais suave do que estava antes, só para a gente comparar. Então, original. Vou copiar aqui para a gente fazer uma layer original. Aí, deixa aqui, aí aqui. Solução 1 mais quadrada. Solução 2 mais, sei lá, nós horizontais mais próximos. Que aí você sabe mais ou menos o que você deseja. Assim. Fora isso, nessas 2 soluções eu já aumentei um pouco a largura do O para ela ficar numa proporção similar à do H, né? E aí que tá. Mudou bastante a personalidade, né? Mudou consideravelmente a personalidade que você estava buscando. E aí que cabe você fazer alguns testes nessa letra O antes, para você achar a personalidade dela, para ir daqui você poder fazer a parte do H. E aí o H, só para a gente... O que você poderia fazer? Você poderia copiar isso aqui para você comparar a curva. Eu vou jogar aqui no fundo, tá? Command B, Command V. Aí Command B de novo para voltar e Command Shift B para ver. Eu estou vendo a parte de trás, tá? Existe uma forma de você... existe uma forma de você ver os nós. Se eu não me engano, eu sempre vou por aqui, eu nunca sei os comandos, então eu venho por aqui, ó. Eu vou no Search e boto assim, Show Nodes. Ó, Show Nodes in Background, tá vendo? Aí você clica aqui, ele aparece, tá? E aí, Foreground e Background, ele aparece tanto quando eu estiver no fundo, eu vejo o nó da coisa que está na frente, quando eu estiver na frente, eu vejo os nós da coisa que está no fundo, certo? E aí fica bem fácil, por exemplo, de eu reproduzir, se eu quiser reproduzir ipsis literis a curva do H, e nem é muito isso que a gente precisa fazer necessariamente, tá? Mas só para te dar essa dica. Que você chega aqui e reproduz mesmo na cara dura o que você fez atrás e ele até snapeia, ou seja, ele trava ali onde tem que travar. Legal. Certo? Tá? Só que aí que tá, ó, olha o que aconteceu com a curva. Piorou, né? Tipo, não significa que melhorou. Ela piorou um pouco, na real, para mim. Só que aí que tá. Isso aqui eu acho que está muito para a esquerda, né? Ele tá criando como se fosse uma cabeça aqui que aquela meio que a montanha vai caindo rápido demais, assim. Então, acho que eu faria isso aqui. Traria isso aqui mais para a direita, sem mexer nenhuma das alças nesse momento. E você pode, talvez, subir um pouco. Eu subo sempre usando Ctrl Option. Tudo que eu faço para mexer um nó, eu uso Ctrl e Option junto, porque da mesma maneira que ele mexe o nó, ele mexe a alça proporcionalmente, tá vendo? A alça sobe um pouquinho junto. Isso faz com que a personalidade da curva ela meio que se mantenha dentro do que eu me propus de proporção entre alça e nó, certo? E aí eu vou melhorando. Esse ângulo que eu faço entre um e outro,
ajuda um pouco a manter esse paralelismo também, né? E aí, é raro eu desenhar uma letra que tenha esses dois nós em cima, mas para uma coisa mais quadrada ela funciona bem. Você ter esses dois nós rolando aqui, porque te ajuda a dar um monte de controle legal em cima do que você quer fazer. E aí aqui, ó, o que aconteceu? Agora ela está assimétrica, né? Ela está subindo e descendo um pouco mais aguda. Então, se eu quiser que ela fique simétrica, eu tenho que trabalhar nisso para manter essa simetria. Uso bastante também o Command Shift A, que é alinhar os pontos, se eu quiser deixar eles alinhadinhos e tal. Certo? E aí eu vou deixando simétrico. Outra forma de ver, assim, esse delta, né? O delta x é 75, o delta x aqui é 72. Então eu chego mais 3, e aí eu sei que ele está igualzinho. Seleciono uma curva e vejo a largura, 111. Seleciono a outra e vejo que está 103. Então eu chego ela mais para cá. Aí vejo de novo a medida, 106, 108. Então é só mais um aqui, vai estar 107. Ou 105, 105. Eu fiz ao contrário, né? Era mais para a direita. 107, 107. Aí tá, eu sei que agora está exatamente simétrico, né? Igualzinho ao que está, certo? Sim. Aqui você não consegue fazer simétrico porque você está caindo, a não ser que eu faça isso aqui, né? Chame a altura dessa curva aqui e aí a partir daqui eu conseguiria ter alguma simetria. O que pode ser ok, mas acho que não é necessário, não. Você pode chegar mais para perto. E aí é uma questão mais de olho, de você deixar isso aqui paralelo. De novo, cara, eu tô abusando aqui da personalidade que você quer. Não tô chegando mais próximo do que você quer, não. Tô fazendo o que eu faria só para que você possa ver. Assim, né? Então aqui você já teria um O e um H que meio que seguem a mesma ideia, e aí a partir daí fica muito mais fácil fazer o resto. Né? Esse arco, ele é o arco também que você pode usar para o teu A. Então você poderia, eventualmente, partir aqui, ó. Vou pegar esse arco e ele vai virar a minha base para o A. Sem essas aqui, sem essas aqui. E aí aqui eu começo a mudar ela um pouco, só para, se você quiser fazer, né, esse jeito que é mais grotesco, assim, né, mais com as aberturas das letras mais fechadas e tal, você poderia fazer isso. Eventualmente, se você quiser, você pode adicionar um ponto nessa área, que aí você vai ter um controle, vai deixar ela bem retinha, né, daquele jeito que você está fazendo com as outras coisas. Oi? Interessante, eu não sabia disso, de adicionar esse ponto aqui. Aí outra maneira, assim, às vezes quando você coloca um ponto agora, tipo aqui, ele faz um nó a mais aqui, né? Mas se você quiser, você pode fazer assim, ó, adiciona um ponto na reta, chega até ela, aí você aperta o Tab, né, para você navegar entre os pontos, sobe, aí facilita você fazer um pontinho ali a mais. Ou você pode usar a régua, a faquinha também, né? A faca, você faz um ponto onde você quiser, né? Sim, é o que eu acabo mais utilizando, a faquinha. Exato. Aí eu descobri esses dias que a faca, que quando você passa ela assim, ela divide o ponto, né? Mas se você apertar o Alt, ela não divide. Então, porra, isso facilitou muito a minha vida. Principalmente quando você quer fazer dois pontos paralelos, né? Com certeza. Era chato, ou você ter que deletar aqueles pontos, e aí eu descobri no fórum lá que dá para fazer assim. Então aqui, ó, você já tem, a partir do teu H ou do teu N, ou que seja, né? Você já tem uma parte do A que já respeita a ideia que você tinha lá para o teu A. Para o teu N, né? Desculpa. E aí, enfim. E aí entra a história dessa terminação que você está colocando, né? As terminações meio IBM Plex, né? Que é redondinha por fora e reta por dentro. Minha referência. Imaginei, eu até abri a IBM Plex aqui para a gente ver, porque é muita onda, né? A onda dela.
E é legal, vamos analisar as coisas a partir da IBM Plex, porque eu acho que pode ser interessante, assim, né? Os princípios, né? Deixa eu anotar de teste. Ó. Vamos nela na Sans, que acho que é um pouco dessa ideia, né? Vou aumentar o tamanho dela aqui. Olha que interessante, né? Os princípios. Deixa eu ir numa regular, que eu acho que talvez... Os princípios gráficos que a gente tem dela, né? Ele com certeza tem uma letra que são 2 pontos retos aqui, né? Só que olha como é suave a transição entre... você não sente o bump. Aqui você até sente um pouquinho esse bump, mais do que aqui, né? Você tem uma reta e de repente ela começa a virar uma curva. E além disso, ó, ao invés dele ser suavão aqui, ó, ele é mais alto aqui do que aqui no B, né? Então ele começa mais de cima. Ao invés de ser tipo uma helvética, né, que é uma coisa bem suave, ele é mais como uma trade gothic, que é uma letra que talvez tivesse uma construção um pouco mais né, de alta aqui e suave na barriga, né, do B. Isso, analisando ela, parece que ela é muito mais humanista do que ela parece, né? Exatamente. E ela é muito geométrica, muito certinha, mas aí quando você analisa ela a fundo, você tem veares humanistas, né? Que é bem bacana. Vários, assim. Quando você olha o A, né, você vê claramente isso, esse ângulo que se forma aqui nessa abertura, que provavelmente acontece, né, nas outras letras, no C, no E, né? Isso faz parte desse set de características que formam a personalidade e que a gente vai reproduzir ao longo das letras para dar um pouco desse ar de familiaridade. Mas olha que interessante, o C e o S são bem diferentes, né? O ângulo é diferente de abertura, esse ângulo é mais fechado do que esse. Muito provavelmente, por quê? Porque você tem que abrir um pouco mais aqui, porque você tem uma massa acontecendo no meio do S para que esse negativo fique mais respirado, né? Então, sim, cabe muito estudar, né, a IBM Plex para você fazer a tua também. Obviamente, você vai ver muito mais fontes com isso acontecendo, porque uma vez que alguém faz uma coisa que né, se torna popular, você vai acabar indo para um lado mais de ter várias versões similares e coisas acontecendo. Mas não tem problema nenhum, cara. Eu acho que tem, assim, sendo que é a tua primeira tentativa e naturalmente você vai aos poucos navegar para ter a tua própria, né? Você vê que quando você já está fazendo as coisas, você já está dando umas exageradas em algumas coisas que, tipo esse G, né? Esse G vai se tornar eventualmente muito característico da tua fonte. É bem diferente, assim. Sobre ele, que eu acho que e aí só definir os grupos aqui, né? SS. Tudo bem. O S é uma das letras que mais me chamou a atenção dentro das letras. Por quê? Primeiro que ele está diferente do C e do E, né? Você pode ver aqui pela terminação, esse S provavelmente teria que estar mais assim, né? Esse mais assado. E aí, obviamente S é uma letra tinhosinha pra caramba, é difícil de desenhar. É difícil, inclusive tem 70 layers aí só de S, só. Pois é. Não, e aí umas 7 vezes, pelo menos. Total, assim. Geralmente, esse ponto aqui, se a gente tenta manter ele muito vertical ou horizontal, ele gera um pouco de peso aqui. Então, nessa hora, a gente pode um pouco sair desse dogma aqui né, das verticais e horizontais. Traria ele um pouco mais para cá. Eu vou chapar ele todo aqui, tá? Command Shift O. E eu vou deletar esse ponto. Aqui, no teu caso, eu acho que caberia, por exemplo, você ter uma parte reta nessa espinha. Tá? Na antiga, ela tinha essa parte reta, mas eu acabei tirando. Tá aqui. Mas só para te explicar por quê, né? Porque você vai conseguir controlar melhor dentro daquela história do N,
uma curva um pouco mais quadrada, né? Um pouco mais exagerada para o lado do quadrado. Então, assim, o que a gente quer? Que as alças sejam mais amplas. Por quê? Porque a gente quer uma terminação mais quadrada, né? Quanto mais próxima uma da outra, mais quadrada fica. Quanto mais longe uma da outra, mais a tendência a aparecer uma elipse ou até um losango, né? Então, aqui a gente está controlando ela. Quando você não tem esse ponto, olha o que acontece. Se eu chegar ele muito para trás, ele começa a ficar elíptico demais. Então, tendo esses dois, eu consigo controlar bem, de modo bem fino. E aí aqui, ó, olha só, quando eu mexo ele aqui, ele vai ficando um pouco mais quadrado. E aí é sempre assim, cara, eu olho, eu mexo e eu vejo onde é que está o meu extremo da esquerda aqui. Eu vejo que ele está longe, ele tá muito alto, tá vendo? Ele está fazendo uma cabeça muito maçuda aqui. Então, tem algumas ferramentas que ajudam. Uma delas é o Speed Punch, que é um negócio, é um plugin. Você vai aqui, Window, Plugin Manager, aí você instala lá o Speed Punch. Eu uso ele é muito bom, excelente. É muito legal, né? E aí, quando você vê que isso aqui está... O topete está desigual, você pode ir trazendo ele para cá até ele ficar igual. Significa que tem alguma suavidade. Não significa que está perfeito, como não está aqui, tá vendo? Ó? Mas se eu chego para cima, ele mantém a suavidade e começa a criar uma personalidade. E, cara, é isso. Você fica loucamente o dia inteiro fazendo isso até você entender que... Aí você vai comparando com o teu N, né? Você vai vendo se ele está, de fato, condizente, assim, né? Eu acho que ele está um pouquinho... O S estava um pouquinho para a esquerda. Aí aqui, será que não cabe também ter, já que você tem tudo, não ter também esse dentezinho que você está fazendo com tudo, sabe? E aí você vai... Outra coisa que você pode fazer, pegar teu C. Geralmente é como eu faço um S, tá? Eu pego... Vou até construir um S a partir desse C, só para que acho que é uma dica interessante. Eu vou fazer uma cópia aqui. No próprio C, tá? Vou fazer. Então, vou fazer uma letra S a partir do C. Eu faço assim, ó. Copio e colo, inverto, deleto. Aí chego a essas duas... Ctrl Option, chego para cima, Ctrl Option, chego para baixo. A proporção do S é um pouquinho mais estreita, então eu posso chegar um pouco mais para cá, ou seja, fechar um pouco. Aí aqui eu só seleciono os dois, Connect Nodes, seleciono os dois, Connect Nodes, Alt, Shift, clique aqui, Alt, Shift, clique aqui, né? E aí eu vou... Aí agora eu começo a fazer essa espinha. Não vai ficar perfeito de primeira, nem de perto, mas eu já começo a ter um pouquinho mais de personalidade. Subo um pouco, desço um pouco. Aí vejo que isso aqui está um pouco longe, está mais... Aí chega um pouco para a direita. Aí aqui começa a ser mais realmente que eu chamo de escultura, né? Você manipular os pontos. Mas já te dá um super começo, assim, né? Sem muito trabalho, você já tem porque você manteve as mesmas características da letra C sem grandes esforços, né? E começa... Aí aqui eu vou só fazer a tal das... ele fez um negócio que eu não tinha pensado, não. Não, agora foi. Aí faço os dois pontos, deleto. Tem um plugin também novo que eu comecei a usar agora, chama Magic Remove, que é maravilhoso para você deletar 2 pontos ao mesmo tempo. Nem sei se ele vai funcionar, não sei nem porque não funcionou. Acho que ele só funciona com alça, talvez, pode ser. Mas aí quando eu deleto aqui, ele... Ok, seleciona os dois, aperta o Enter para ele ficar... virar a bolinha verde, né? Que é para ficar suave. E aí, agora eu consigo controlar bem o tanto que é paralela. E aqui, cara, a partir daqui é aquela tardezinha gostosa de verão, manipulando essas curvas aqui até ela ficar
bem proporcional. Aqui tem um probleminha que depois você vai resolver no teu C também, ó. Quando você tem esses nós azuis, ele não fica suave. Tem um plugin, outro plugin chamado Show Angled Handles, que se você ativa, ele te alerta aqui, tá vendo? Ó? O delta aqui, -3. Se você tá com esse delta -3, significa que ele não tá... ele tá criando uma cabeça aqui real. Então, eu transformo ele em ponto verde e faço qualquer movimento aqui que ele já trava ali onde tem que travar. Ah, isso é legal. Isso é bem legal. E aqui, cara, é isso. Ele vai... Olha a diferença do S que veio a partir do C e do S que veio a partir do nada, assim, né? Que foi feito modularmente e tal. Vou até botar no teu original aqui. Ainda tem muito para fazer, tá? Tá longe de estar legal, ainda tá... você vê, essa curva de dentro com essa aqui tá super mal ajambrado ainda e tal. Mas já vai ganhando contornos de famílias. Vamos para cá. Eu acho que talvez 108. Talvez isso aqui tenha que ser um pouco mais fino e isso aqui um pouco mais pesado. Geralmente essas terminações elas são um pouquinho mais pesadas. Porque elas tendem a desaparecer, né? Se você faz uma coisa mais fechadinha aqui, como se fosse igual, né? Matemático, quando você mostra ela pequena, vamos ver ela aqui pequenininha. Quando você vê ela pequena, ela desaparece. Então você exagera. Eu sempre desenho olhando para cá, tá vendo? Não precisa ser tão pequeno, mas você começa a ver um monte de pontos de melhoria ali quando você faz isso. Sim. Essa aqui pode ser um pouco mais acima. Eu acho que do C também, tá vendo? Ó, olha o C na versão bitmap dele aqui. Deixa eu ver. Ela fecha, né? Ela fica menor nessa área aqui. Então, ou isso é um feature, só que não me parece ser, ou você abre ela um pouquinho aqui que ela vai ganhar massa aqui, sacou? Sim. Eu sempre faço, eu não sei porquê, toda vez que eu estou dizendo a letra S, eu penso em CSS de programação e eu sempre fico avaliando se o CSS vai ficar legal. Aí a proporção um pouquinho ainda estava um pouco... Aí aqui você pode controlar o tanto que você quer essa espinha, né? Se você fecha mais assim, ela parece um pouco mais uma DIN, né? Se você abre ela um pouco mais, ela passa a aparecer um pouco mais outra fonte e tal. É sempre esse jeito que eu vou falando assim, ela é mais DIN ou mais futura? Ela é mais, né? Você vai lembrando das referências e vendo se faz sentido. Então, inclusive, a DIN é uma das referências na criação da Monolith. Imagino. Bem na origem, sim. Ela começou com uma DIN, assim. Perfeito, perfeito. A DIN tem isso, ela é um pouco fonte de engenheiro, né? Então, eventualmente, contrastes são mais... se aceita um contraste que não é muito ótico, é mais matemático e tal, apesar de também ter bastante trabalho ótico ali, mas, enfim... Cara, é isso, assim, aqui se a gente ficar nessa, eu posso ficar o dia inteiro tentando melhorar esse S e amanhã eu vou olhar para ele e vou falar, dá para melhorar ainda, tá? Mas foi legal, porque eu consegui te mostrar um jeito interessante de você derivar uma letra S de uma outra letra que você já tenha, né? E ao mesmo tempo, quando você faz isso, você está transportando automaticamente as características que você quer para outra letra, tá? Então, assim, só para a gente ficar nas minúsculas, que eu acho que se você resolvê-las, já vai ser metade do caminho andado. Letras que estão bastante fora da família ainda, para mim. K, certamente, ele está estreito e a proporção
Precisava ser um pouco maior, né? Mais É, largo. isso é mais largo, isso aqui talvez esteja muito, tá muito ar nouveau isso aqui, né? Muito, a cintura está muito para cima desse K, tá? Então, Uhum. eu tentaria mexer nisso já. Esse I é muito interessante, é um I, né, pseudo-monoespaçado, acho que está legal. O W talvez esteja um pouquinho largo, e aí você tem que entender se você quer essa característica dessa base bem extensa, né? E o quanto de Sim. contraste tem que ter aqui. Se você compara com O, você vê que aqui faz um bloco de preto bem grande, assim. Então, Uhum. vale entender se de repente diminuindo um pouco, ou até exagerando, fazendo uma coisa mais assim, você não tem um pouco dessa ideia do monoespaçado acontecendo. Enfim, tem que testar. Sim. O teu G tem uma ideia interessante, mas tem algumas coisas acontecendo. A primeira é que eu acho que a cabeça dele ela teria que bater na altura de X, e isso aqui que tem que subir. Ah, Para ele ela, precisa? nesse caso, precisa. Uhum. Na maioria dos casos, a cabeça do G ela bate na altura de X e a orelha é que passa, Uhum. né? Tá? Tá. As descendentes estão no lugar, né? Não tá tudo certo assim. O Z também eu sinto ele meio estranho, eu sinto ele pesado, sabe? Tá Meio pesado maçudo, como e tu fala, largo. sabe? Tá pesado e Sim. largo. E aí, de novo, quando a gente constrói isso modularmente, isso eu falei com o Kaká, no começo o Kaká também desenhava tudo em módulos. Tem uma hora que você tem que chapar o módulo. Por quê? Porque é difícil você controlar, por exemplo, aqui até dá, né? Você poderia controlar essas duas para criar essa espinha um pouco menor aqui. Mas olha só, aí você tem que estender essa linha, estende essa linha. E aí você criou um problema aqui com o ângulo, né? Então, quando você Uhum. chapa, Command Shift O, e outra coisa é abrir esses cantos, Open Corners, que aí você pode mexer nessa espinha sem quebrar o resto, tá? Bacana. A mesma coisa aqui. Aqui, nesse caso, não vai fazer tanta diferença você mexer com os dois, né? Mas você pode mexer Uhum. só. E eu faço muito isso. Eu deixo o Bounding Box ativado, seleciono as duas e vou escalando, porque aí eu consigo aproximar as duas em paralelo, né? Tá? Tá. Acho que Bacana. aqui tem 2 pontos, tem um sobrando. Aí. E sempre, cara, toda hora eu vou. Tipo, toda hora que eu faço um chapo, né? Uma letra e tal, eu Uhum. faço isso aqui, Correct Path Direction, que é Command Shift R. Eu fico apertando direto, porque senão, ó, tá vendo essa seta aqui? Ela me indica que ela tá começando aqui. E não é isso que Uhum. eu quero, né? Eu quero, ainda mais para interpolação. A interpolação, ela tem que estar com as letras todas no lugar certinho para ela Todas funcionar. da mesma origem, né? Isso, Eu senão. não arrumei ainda todas porque como eu estava nesse processo de lapidação, então eu perdi eu perdi todo o processo que eu tinha feito antes para deixar tudo certinho, né? Com todas com Perfeito. a mesma origem e tudo mais. Total. E outra Mas coisa que eu faria nesse começo, Cris, que é o seguinte: você desenhou já 6 masters. Eu acho que você, apesar de. Você foi super leve aqui, né? Você foi para um thin, totalmente thin mesmo, né? Mas, sim. se você quisesse desenhar só o hairline e o bold nesse primeiro momento, eu diria que você Uhum. pode fazer isso. Por quê? Porque depois você pode fazer assim, ó. Deixa eu salvar esse documento como. 1, 2, só para poder mexer à vontade aqui. Eu vou deletar as Uhum. suas masters itálicas desse documento, só para a gente trabalhar em. Tá? E eu vou deletar a master light. Tá. Tá? Por quê? Agora eu tenho que controlar só 2 masters, principalmente nesse começo é muito mais fácil, tá? E depois eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar todas as instâncias que eu criei, né? Então eu venho na font info, instances, deleto,
Vou no mais, faço add instance for each master. Ok. E aí, aqui tá, beleza? Você já tem as axes aqui, ok? Eu vou tirar itálico e slant, que nesse minuto não precisa, Uhum. tá? Só peso. As Tá. tuas masters estão peso 10 e 118, tá ok, né? O 118 é o valor da haste aqui, né? Sim. Beleza. Então aí já tá certinho e tal. Aí eu vou na instância e já fiz uma. Então eu faço mais uma instância, add instance, só para fazer a regular, né? Eu posso vir aqui, regular, peso, sei lá, 70, 50, 60. O original ela tava 48, mas pode ser. 48? Tá bom, pode ser. Ainda é um pouco leve, talvez, mas só para a gente ter. Talvez o teu bold esteja pouco bold. Você pode ser mais bold do que isso, tá? Se ela fosse monoespaçada, não tanto. Mas ela sendo bold e pseudo monoespaçada, eu acho que é de boa. Aí eu botaria aqui, ó, só viria um weight aqui thin, weight bold e o weight regular. E aí, o que você pode fazer? Vai ter problema aqui, né? Hambúrguer fonts. Vai ter um probleminha aqui, não sei qual de interpolação. Era isso. Pronto, agora não vai ter mais. Agora você tem a regular, vai funcionar, tá? Do M. A hora que você fizer tudo e deixar tudo certinho aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Você seleciona esse aqui e vem no mais, bota assim, instance as master. Aí ele vai se formar uma regular aqui para você mexer, entendeu? A partir da interpolação, ele gera uma master regular que depois eu posso só mexer. Então, eu posso aumentar aqui, né? Faço os ajustes necessários para ela poder acontecer. Na origem, né, do curso da Flora, ela ensinou a gente exatamente dessa forma, né? Só que eu, cabeçudo, eu comecei por esse meu peso light, né, de 48. Só que ele não era nem regular e nem light, assim. Então, aí eu tive que refazer esse peso, né, esse thin, esse hairline. E aí eu fiquei com esse peso intermediário, só que eu fiquei ao mesmo tempo com dó de apagar ele, né, porque foram horas e horas. Foram horas fazendo, né? Ele foi o primeiro, né? Sim, sim. Cara, eu acho que a partir de agora, se você quiser, pode manter ele, não tem problema. É só uma forma de pensar aqui que pode ser um pouco diferente. Eu tenho visto assim, que para a maioria dos casos, e eu já desenhei letras thin que tem 10 unidades, que é um puta desafio e que tem pouca utilidade prática no dia a dia, assim, porque 10, para você fazer ela ficar aparente no impresso, ela vai ter que ser muito display, né? Muito display. E não, com certeza. aí é uma questão de pesar, né? Pô, tempo que você vai investir versus praticidade, assim. O que eu vejo acontecer? Desenhar uma light, uma coisa meio que, geralmente a partir de 30, 40 unidades de haste, até uma black, ou até uma bold, bem boldona, e aí você vai ter os pesos meio que de texto resolvidos. Depois você pode desenhar uma black, super black, contraforma bem curtinha e tal, e uma thin que é exageradamente thin, hairline, que seja. Por quê? Você consegue gerar interesse na tua fonte pelos pesos mais regulares, pelos pesos de texto, pelos pesos... sendo ela uma fonte mais de texto, né? Se você sentir que ela foi baixada, se você for disponibilizar ela gratuitamente, se ela foi vendida, se o cliente gostou, né, se for uma fonte customizada para um projeto, aí você trabalha nos outros extremos, entendeu? Então, começa com extremos um pouco mais próximos. Então, uma leve de 30, uma pesada... Esse bold está legal, assim, pode até ser um pouco mais, não tem muito problema. E aí você acha o meio ali um pouco mais... O meio vai ficar um pouco mais fácil de achar, sabe? Vai ter menos problemas na letra E, por exemplo, né? Vai ter menos problemas acontecendo.
E aí aqui tem esse desafio, tá vendo? Ó, o G, super quadrado, o E, super redondo. Né? O O da Light, da Hairline, tá mais quadrado do que o E. Então, aqui você vai ter muitas dificuldades para resolver ainda. Mas, cara, de novo, em termos de início de projeto, você tem um objetivo na tua cabeça. Eu nem vou entrar muito no mérito das maiúsculas, porque eu acho que você pode focar nas minúsculas por enquanto, ajustar, porque as maiúsculas vão vir como resposta disso, né? Tipo, a letra S que você resolver aqui vai ser muito similar à letra S maiúscula, né? Por exemplo, essa cabeça do R e essa cabeça do O, elas têm que ser muito parecidas. Então, isso aqui, por exemplo, deveria ser muito mais quadrado, entendeu? Bacana. E Legal. por aí vai, entendeu? Tipo, ela vai ter um pouco mais dessa personalidade e tal, e aí você vai trabalhando isso a partir daí. Mais dúvida? Como que você geralmente faz o processo da criação dos seus itálicos verdadeiros, assim? Eu sei que agora não é o ponto, mas essa foi a dúvida que eu cheguei no Kaká, né? No Carlos. Ah, tá. Com essa dúvida. Só que aí ele mandou ou de volta pro começo, assim, porque eu tinha muita coisa para resolver ainda. E geralmente foi meio complexo, né? Pelo menos eu pensava que era só literalmente inclinar, mas não, tem muita coisa que você precisa redesenhar, são caracteres que são muito diferentes um do outro também. Perfeito. E eu não achei tantos recursos assim na internet assim para poder beber dessa fonte, para poder reproduzir isso, sabe? Perfeito, cara. Eu abri a Odisseia para você dar uma olhadinha. Odisseia é uma fonte monoespaçada, né? Ela tem uma coisa bem humanista, assim. Eu sou muito fã do Frutiger, né? Então, ela tem um quê de Frutiger, mais monoespaçada, né? E só colocar aqui para o lado direito. Quando eu faço itálico, eu faço assim, eu deixo uma do lado da outra. Existe um plugin muito legal que Show... Como é que é? Eu nunca sei. Show Synced Tabs. Mas ele, às vezes, ele me trai um pouco, ele quebra o glimpse e tal, então eu nunca uso muito assim, tá? Mas como é que é o processo, tá? Primeira coisa, as partes mais simples que são realmente quase inclinar são as maiúsculas que têm letras retas, né? Então, eu começo inclinando as maiúsculas, beleza. Aí depois, para as redondas, existe uma técnica, tem um lugar aqui que dá toda a técnica de fazer uma redonda itálica, porque você pode inclinar como início, mas você tem que fazer vários ajustes. Se a minha internet ajudar, provavelmente vai, se é que esse cara ainda se esse site ainda está pronto. Brian Notes on Type Design. Não sei nem se está. Vamos ver. Esse foi o lugar onde eu aprendi a desenhar a letra, cara. Que não era tão bonito quanto está aqui. Peraí. Design. Trouble in a Cold Place. Design. Poxa. Aqui ele estava ensinando a fazer o Torn Wet. Bicho, não tá lá no... Still welcomes visitors. Ele aqui, ó. Notes on Type Design. Esse lugar aqui, ó, itálico. Ele dá todas as paradas do que o itálico precisa, tá? Então, curves. Ele fala aqui, ó. Você fazer um slant, né? Inclinar na marra, deixa ele fora de forma. Aqui vai ficar muito pontudo e aqui pouco pontudo, né? Isso que acontece aqui. Aí, ele te dá assim, só para te dar a técnica rápida aqui, tá? Vou fazer uma letra O itálica.
Como é que eu faria hoje? Seleciono, vou fazer uma cópia aqui embaixo. Aí eu faria o seguinte, vamos supor que o ângulo seja, eu nem lembro qual é o ângulo da 12, tá? O ângulo é 12. Eu venho aqui, inclino ela 12. Então venho nessa área, inclino ela 12. Aí depois eu rotaciono ela 12. E depois eu... Uma coisa é inclinar, outra coisa é rotacionar, né? Inclinei, Não. Rotacionei e aí desinclinei 12. Se é que eu fiz essa parada certa, porque teoricamente não deveria estar certinho. 12, 12, 12. E aí ele tá errado o que eu estou fazendo. Take 2, vamos ver. Rotaciona 12, perdão. Inclina 12 e desrotaciona 12. É isso. Foi mal, cara. Take 2, corta. É isso. Rotaciona 12 para tu ver como eu sei o que eu estou fazendo, né? Rotaciona 12, inclina 12 e desrotaciona 12. Aí o que acontece? Ela fica bem mais alta, né? Eu volto com ela aqui na marra, tanto e tanto, até chegar, né, na inclinação, e mudo, né? Se a minha letra O tem aqui 50 50 unidades, aqui também tem agora, por acaso tem. Aqui tem 51, então eu só movo um pouquinho para cima. Né? Isso aqui. Só que aqui, ela inclinou melhor do que a média. Mas aí eu posso ajustar um pouco mais. Eu trago isso aqui um pouco para cima, trago isso aqui um pouco para baixo. Muita gente vai fazer a itálica usando ponto no extremo como se ela fosse romana. Cadê isso aqui? Tá? Então, eu poderia adicionar pontos no extremo aqui, aqui, aqui e aqui, né? Só para a gente ver como é que ela vai ficar, deixa eu tirar o ver itálico, só para a gente tirar o cacareco aqui, né? Tem muito cacareco. E eu desenho, boto uma do lado aqui para a gente ver como é que ela fica, tá? Eu vou Magic Remove esses pontos. Eu não sei nem porque não está funcionando, mas tudo bem, não tem problema não. Tudo bem. Esse jeito seria o jeito... opa, fiz besteira, tirei o ponto errado. Seria o jeito tradicional de fazer um itálico. Você bota o ponto no extremo, etc, etc. Mas, se você faz isso aqui, teoricamente, essa curva ela fica muito mais suave do que seria um itálico oblíquo, vamos dizer assim. Que muitas vezes é o que você quer, uma coisa mais digital, sabe? Então, hoje, o Glyphs ele te dá essa possibilidade. Você bota esse ponto no extremo, mas como tem um ângulo, aqui principalmente, né? Como tem um ângulo de inclinação, você pode achar o extremo, no ângulo que você quer. É só shift clicar na curva, sendo que o ângulo tem que estar definido aqui no Font Info e ele já funciona, entendeu? Então, resumindo a minha bagunça aqui, esse é o jeito que eu faço. Rotaciona o número de graus que você tem de itálico, inclina pelo mesmo ângulo e depois desrotaciona pelo mesmo valor. E aí só ajusta alturas, etc, etc. Sim. Fechado? Não, e aí e o resto, cara, é muito no visual, assim, não tem uma resposta técnica para falar, assim. Por exemplo, eu abri aqui a Odisseia que eu fiz em 2017. Esse jeito já não seria o jeito que eu faço itálico hoje. Já é diferente. Tipo, tem um ponto a mais aqui. Pensando que eu quero interpolar e fazer uma variable, você vê que a minha romana ela não tem 30 pontos, ela tem 24 pontos. Então, hoje eu já desenharia de tal forma que o meu variable ficaria mais assim, né? Ele ficaria mais próximo. Sim. Certo? Então, foi um dos meus problemas, né? Porque eu cheguei a ler alguma documentação parecida com essa que você me mandou, só que eu teria que adicionar muito mais pontos, principalmente que eu queria fazer uma variable que intercalasse, né? Do itálico pro não itálico. Aí eu falei,
Aí eu tive um problema muito sério e falei, por isso que um dos motivos que eu parei com a itálica, assim, era muito mais limite técnico de até onde eu conseguiria ir nessa variável, né, que eu ia criar. Isso Total, cara. possivelmente é para outro TypeCrit, que é um assunto bem complexo. Eu acho que a gente pode marcar para falar só de itálico, porque para mim também, até hoje, cara, é uma coisa mais misteriosa. Tem menos documentação, tem menos informação na internet sobre como fazer. E aí se você tem um LinkedIn Learning, né, que é o antigo lynda.com, que tem um curso do Charles Nix, que é um cara que é da Monotype, um professor muito bom. E esse curso lá, eu acho que você pode assinar o LinkedIn Learning gratuito por 30 dias e você pode acessar o conteúdo dos caras. E esse curso, ele é muito esclarecedor sobre esse processo de itálica. Vale muito a pena assistir, assim. Porque, além disso, a itálica era mais compacta, né? Talvez não numa monoespaçada, mas ela é mais compacta X%, assim, né? Para você ter aquela variação de... você realmente ter uma ênfase, né? Dentro do teu texto, a itálica ela é um pouco mais compacta, assim. Mas eu acho que é um pouco... assim, é um assunto um pouco mais avançado que a gente pode discutir, mas eu acho que tem coisas antes que você pode resolver antes de fazer. E quando você tiver uma romana super bem feita, para derivar a itálica é uma coisa um pouco mais braçal, assim, vamos dizer assim, sabe? Você vai ter uma parte que é muito braçal, que são as maiúsculas, e depois a parte menos braçal são as curvas, né? As letras que são curvas. Beleza? Não, beleza. Tranquilo. Cara, eu acho que a gente passou por muitas coisas. Muitas mesmo. A dica que eu te dou para o próximo TypeCrit é você levar um pouco mais... Traz um PDF com espécimen, com coisas em parágrafo, né? Porque hoje a gente conseguiu falar muito sobre o desenho das letras e achei que foi super positivo. Mas é legal porque eu poderia fazer anotações, né? Resolver certas coisas ali no desenho que você podia pegar de volta depois. Faz isso. Pega esse documento, eu vou te devolver esse documento de glyphs, você trabalha a partir dele e a gente bate um papo mais para frente, a gente marca uma data nova para fazer esse papo. Valeu, muito obrigado. Beleza, Cris? Cara, boa sorte na tua jornada. Eu espero que isso não, pelo contrário de te desencorajar, porque eu sei que são muitas coisas e geralmente a gente fala, putz, caraca, o buraco é bem mais embaixo. Mas assim, entenda que da mesma maneira que daqui a 3 meses você vai olhar essa fonte e vai falar, putz, tem muita coisa a melhorar, esse é o teu processo, sacou? Segue adiante nele, faz essa fonte, faz ela acontecer, sabe? E aprende com ela. Na próxima vai sair melhor, na próxima vai sair melhor, na próxima vai ser melhor. Sim. Show? Muito obrigado. Sim, com certeza. Suas dicas foram muito úteis. Maravilha, cara. Só tenho a agradecer de verdade. Foi muito esclarecedor, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço aí, cara. Tem muito trabalho pela frente. Mas a pandemia tá aí, tá todo mundo em casa. Vamos desenhando letra que vai ser bom. Exatamente. Beleza? Cara, muito obrigado pela tua participação. Para quem estiver vendo esse vídeo e quiser marcar uma data, calendly.rodrigosaiani, saindo do jeito mais simples, SAIANI, está aqui na descrição do vídeo. O Cris foi corajosaço, veio aqui falar com a gente, mostrar o trabalho e, além de tudo, generoso, porque permitiu que a gente gravasse e compartilhasse com mais gente, que tenho certeza vai ser bem útil para quem estiver assistindo. Se você gostou, ativa aquele sininho maluco lá para receber as novidades. Esse é o TypeCrit Crew, se não me engano, número 7. Tem mais outros. Alguns são de glyphs, outros são de lettering, outros têm Illustrator. Então, acompanha lá que vai ser bom. Cris, muito obrigado. Boa semana para você e a gente se vê já já. Ok, obrigado. Valeu, Rodrigo. Abração. Tchau, tchau.